Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre explanação científica. Que nós necessitamos e que nós queremos explicações das coisas que observamos, das coisas que experimentamos, é algo comum. Somos aquele tipo de ser que não se satisfaz simplesmente por viver a vida. Queremos entender a vida. E queremos entendê-la não apenas de modo particular, mas também numa compreensão mais geral. Se nós formos pegar como exemplo as primeiras explicações acerca da origem do universo, as chamadas cosmogonias, nós vamos ver que, no início, a maior parte das explicações estava relacionado com as atividades dos deuses. E não somente com as atividades dos deuses, mas também com o corpo dos deuses. Então se explicava o surgimento das diversas coisas através daquilo que os deuses faziam. Vamos comparar isso com uma das primeiras explicações na filosofia, a explicação de Tales de Mileto. Segundo Tales de Mileto, todas as coisas são compostas de água, que era para a época uma ideia bastante razoável, porque ele observou que as coisas são úmidas em geral. Daí, julgou ele que tudo era composto de água, a água era o elemento primitivo. As outras coisas surgiam da água, inclusive os deuses, através de processos de condensação, rarefação e assim por diante. Por que razão, olhando da nossa perspectiva atual, essa explicação de Tales, apesar de ser falsa, pareceu uma explicação mais razoável do que a explicação que eu mencionei antes, que tem a ver com a vida dos deuses? A explicação do Tales é falsa porque nós sabemos hoje que a água não pode ser o elemento básico, já que ela é composta de outros dois elementos. Mas a explicação é mais razoável por uma razão simples. Porque é uma explicação natural. Então, se nós perguntarmos o que faz com que uma determinada explicação ou uma explanação, que é o termo que se usa quando a explicação é de caráter mais geral, mais abrangente, seja mais adequada do que uma outra explicação qualquer. Será que nós somos capazes de estabelecer com clareza quais são os critérios que distinguem uma boa explanação de uma explanação ruim? Uma resposta que parece adequada, especialmente no que se refere a explanações científicas, é de que essas explicações devem ser completamente naturais, isto é, não devem apelar a qualquer noção ou entidade sobrenatural. Isso não significa, no entanto, que não sejam possíveis explicações diferentes das científicas, como, por exemplo, explicações morais. Essas outras explicações seriam diferentes das científicas na medida em que elas não são legiformes, isto é, não têm o formato de leis. Nas explicações científicas, no entanto, deve-se buscar isso. Deve-se buscar aquilo que atualmente se chama de leis naturais. Qual é a questão fundamental, portanto? A questão fundamental é: como é que nós podemos especificar critérios pelos quais nós distinguimos boas explicações ou explanações científicas de explicações ou explanações científicas não tão boas ou mesmo ruins? A resposta a essa questão tem encontrado na história da ciência duas vertentes principais, que nós vamos então examinar. São elas o indutivismo e o dedutivismo. Comecemos então com o indutivismo.
Muitos pensadores observaram um determinado padrão no nosso raciocínio. Um padrão pelo qual, através das observações, nós generalizamos para algo que ainda não foi observado. Ou quando se trata de coisas do passado, nós generalizamos para aquilo que já não pode mais ser visto, como, por exemplo, a explicação acerca da existência dos dinossauros. Esse tipo de raciocínio é chamado de raciocínio indutivo. E indutivismo está relacionada à ênfase nesse tipo de raciocínio. Vamos ver, então, uma explicação do que é o indutivismo. Indutivismo é a concepção geral de que as teorias científicas se baseiam em processos indutivos de raciocínio, isto é, hipóteses científicas, diferente de meras adivinhações, são elaboradas a partir de observações. Somente podem ser justificadas se dependem do raciocínio indutivo e têm por objetivo descobrir regularidades. Então vejam, a ideia do indutivismo é uma ideia ligada àquilo que justifica o conhecimento. O que justifica o conhecimento deve ser uma forma pela qual o conhecimento é adquirido. Essa forma é a forma da indução, da generalização a partir de exemplos. Além disso, o indutivismo tem uma outra característica importante, que é o seu otimismo epistemológico. Por essa expressão, nós entendemos a ideia de que o mundo, a realidade, não é algo misterioso, não é algo que vai contra os nossos processos de pensamento. Pelo contrário, é algo que reflete os nossos processos de pensamento. Dessa forma, nós podemos entender o indutivismo como a soma de duas características: generalização mais otimismo epistemológico. Vamos considerar, então, as principais formas de indução. São três: indução simples, indução por analogia e indução para a melhor hipótese. Comecemos com a indução simples, que é o tipo de raciocínio indutivo mais básico, mais comum, que nós utilizamos frequentemente no dia a dia e que tem um grande papel, de acordo com os indutivistas, na elaboração de teorias científicas. Vejamos então uma definição do que é indução simples. Se observamos que uma série de coisas ou eventos similares possuem uma mesma característica e não sabemos de nenhuma coisa ou evento daquele tipo sem aquela qualidade, concluímos que todas as coisas ou eventos daquele tipo possuem aquela característica. Esta, então, é a definição geral de indução simples. Vejamos como ela funciona em alguns exemplos específicos. Vamos considerar 3 exemplos de natureza diferente, mas todos eles indução simples. Corvo 1 é preto. Corvo 2 é preto. Corvo 3 é preto. Corvo 4 é preto. Logo, todos os corvos são pretos. Veja, nesse exemplo, o que nós temos é uma generalização a partir de diversas observações particulares acerca de um mesmo animal, um corvo. Agora, o que é importante nessa generalização é que ela é de caráter legiforme. Isso é, ela nos permite fazer previsões acerca daquilo que ainda pode acontecer. Mesmo num exemplo simples como esse, dos corvos, dizer que todos os corvos são pretos significa dizer, enquanto uma hipótese de natureza científica simplíssima, significa dizer que nós podemos fazer previsões com base nessa generalização.
Assim, se eu digo que todos os corvos são pretos, eu posso então fazer a seguinte previsão. Se houver um corvo naquela mata adiante, ele será preto. Vamos considerar agora um outro exemplo, diferente do anterior. No anterior, o que nós tínhamos era uma situação homogênea, tratava-se da mesma coisa. Vamos ver um exemplo agora, em 3 situações diferentes, mas que têm o mesmo padrão, e verificar então que padrão é esse. Vejamos o exemplo de uma bola que bate em outra bola. Quando a primeira bola bate na segunda, ela provoca o movimento da segunda. Nós explicamos isso dizendo que a primeira bola é causa do movimento da segunda. Um segundo exemplo, diferente, mas com o mesmo padrão. Nós estamos observando um artista tocando violão. Aquele som que sai do violão, nós explicamos isso dizendo que o artista é a causa do som que sai do violão. Vejamos um terceiro exemplo, de um fogo aquecendo uma chaleira. Quando nós observamos esse fenômeno e observamos que a água ferve, nós dizemos que a causa de a água ferver é o fogo que está sob a chaleira. Vejam que esses 3 exemplos são diferentes do exemplo anterior dos corvos, porque todos os 3 não tratam da mesma coisa, como o exemplo dos corvos tratava da mesma coisa, quer dizer, dos corvos. Aqui nós temos 3 exemplos sobre elementos diferentes que, no entanto, têm uma estrutura comum, um padrão, uma regularidade. Vejamos qual é essa estrutura. A aconteceu por causa de B. C aconteceu por causa de D. E aconteceu por causa de F. Logo, tudo o que acontece tem uma causa. Essa conclusão, que é o famoso princípio da causalidade, é considerada pelo indutivismo como sendo justificado através de uma quantidade variada de observações nas quais nós atribuímos a produção de algo em razão da ação de uma outra coisa. Aí generalizamos e chegamos, tudo o que acontece tem uma causa. Outro modelo importante de raciocínio indutivo são as generalizações estatísticas. Pensemos, por exemplo, em pesquisa de opinião de voto. Quando uma pesquisa de voto é bem conduzida, se chega a determinados percentuais de como as pessoas votarão. Digamos então que a pesquisa conclua, generalize, que 75% das pessoas votarão em um partido da esquerda. A partir desse momento, de acordo com o indutivismo, é que entra outra forma de raciocínio que nós usamos, a dedução. Então, se 75% das pessoas votarão em um partido de esquerda, eu posso deduzir disto a probabilidade da vitória de um partido da esquerda. Este, então, é a explanação de tipo indutivista. O propósito é alcançar leis, generalizações o mais abrangente possíveis. Isso através de observações e dessas observações, por indução simples, alcançar uma regra geral. Na sequência, nós usamos essa regra geral e então, por um processo dedutivo, determinamos um acontecimento particular. Se o acontecimento se verificar, a regra foi comprovada. Vejamos o funcionamento desse tipo de esquema num diálogo entre a
o Alexandre e a Melissa. Nossa, que é isso? Cadê o ovo frito com as torradas e o refrigerante? Eu resolvi melhorar a minha alimentação. Eu tava comendo muita bobagem. Sei, da onde essa mudança? Que eu me lembro, quando a gente conversava sobre essas coisas, você dizia assim, que pouco importava as calorias absorvidas, desde que se comessem elas. Lembra? É que eu li um artigo publicado por cientistas ingleses, no qual eles comprovavam que exercícios não bastam. É preciso selecionar o que se come, sabe? O artigo é bem detalhado. Ele diz quais são os melhores alimentos, que efeitos eles têm sobre os nossos corpos e quais as características fisioquímicas de cada verdura, de cada fruta, dos tipos de carne e outras coisas também. Nossa, mas antes você nem se interessava por esse tipo de estudo? Ah, mas essa matéria não saiu numa publicaçãozinha semanal qualquer, não. Saiu na revista Nature. 30 páginas, irmãzinha. Pesquisa científica em sentido estrito, sabe? Ó, eles analisaram os materiais para determinar os componentes, fizeram várias experiências laboratoriais, inicialmente com ratinhos e depois com voluntários humanos. Coisa boa mesmo, sabe? Científica. Com base nesses experimentos, eles conseguiram levantar leis estatísticas altamente prováveis. Raciocínio indutivo em seu melhor sentido, maninho. Realmente isso mudou a sua opinião, né? Mas você tem certeza que não tem nenhum outro assunto mais banal por trás, não? Não. Eu só deixei me guiar pelo conhecimento científico comprovado. Claro que a frase final também me impressionou um pouquinho, né? Você é aquilo que você come. Parece que é de um filósofo alemão do século XIX, Schopenhauer. Ele diz que o homem é aquilo que come. E eu não quero parecer um hambúrguer, né? E você consultou um especialista antes? Não precisa. Ó, a matéria ela veio com tabelas de nutrição, relação de peso e idade. É só eu pegar o raciocínio e refazer ele pelo contrário, entende? Pegar as generalizações e aplicar o meu caso em particular, que eu vou ter os dados que eu necessito. Raciocínio dedutivo em seu melhor estado, maninha. Certo. Olha, já que você está falando em filósofo, eu me lembro que dizia Aristóteles com relação a comida e bebida. O que pode ser pouco para um, pode ser muito para outro. Mas o certo ainda é ter a vida em equilíbrio. O que entendeu Aristóteles, hein? Ele falou baseado em meras observações triviais. O que ele sabia sobre isso, a nossa avó também sabia. Olha, Aristóteles foi um cientista e um filósofo muito reconhecido. Olha, eu não acho isso não, ó. Vê lá. Ele errou feio na cosmologia, como comprovou Copérnico. Errou feio na biologia, como comprovou Darwin. E, além do mais, o que ele entendia de proteínas, radicais livres, essas coisas? Ele não tinha laboratório, não fazia experimentos controlados. E daí quer dizer que só porque os cientistas de hoje provaram alguma coisa, você já começa a mudar o teu comportamento? Exatamente. E tudo aquilo que a gente conversava antes, não valia nada? Exatamente. Temos que nos guiar pelo conhecimento científico comprovado. Claro que às vezes os nossos conhecimentos comuns vão coincidir com a ciência, mas ciências e conhecimentos comuns são coisas diferentes. E na dúvida, sempre nos guiamos pela ciência. Você está me dizendo que a ciência então descreve as coisas como ela realmente é? Que existe proteína radical livre e que os cientistas descobrem as coisas através do método de indução? Exatamente. Observações e experimentações, fatos e generalizações casuais, aplicação do princípio da causalidade indutivamente estabelecido. Olha, eu não concordo com você. O que me importa agora é que você realmente mudou a sua forma de se alimentar e isso realmente é um bom caminho. A gente discute isso outra hora. Então vamos lá, senta aí e toma um pouco de café da manhã comigo, vai, Mas você nem preparou um lugar pra mim, né? Eu vou comer do teu, dá licença, isso sim. Veja o que o Alexandre fez, exatamente isso. Ele aplicou um processo de raciocínio baseado numa indução, deduziu da regra geral para o seu caso particular e passou a aplicar na sua vida. Outro tipo importante de indução é a indução por analogia. Vamos iniciar com uma definição do que seja indução por analogia. Quando comparamos duas coisas e, sabendo que são semelhantes em diversos aspectos, nós inferimos que são também semelhantes em algum outro aspecto que observamos em uma delas, mas não na outra. Isso também pode ser esquematizado. Consideremos duas coisas. Chamemos uma de x, outra de y. Na indução por analogia, funciona da seguinte maneira. Nós observamos que x tem
as propriedades A, B, C, D, E e também F. E observamos que Y tem as propriedades A, B, C, D, E, mas não sabemos se tem F. Ora, como X e Y são muito parecidos nesses aspectos, nós inferimos que Y também tem F, mesmo que a gente não tenha observado isso. Vejamos alguns exemplos. Um químico em laboratório que está testando algum tipo de produto em ratinhos, ele está fazendo isso com o propósito de esse produto ter uso para seres humanos. O raciocínio dele se baseia na similaridade em muitos aspectos entre ratinhos brancos e seres humanos. Um outro exemplo nós temos na ciência no início do século XX. Como o que se conhecia de Marte naquela época era muito similar ao que se sabia sobre a Terra também naquela época, e como na Terra existe vida inteligente, muitos cientistas inferiram, por indução analógica, que haveria também vida inteligente em Marte. Daí veio toda essa história de marcianos. É importante, no entanto, que nós distingamos indução analógica de raciocínio analógico. São parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. E não devemos confundi-los. Em um raciocínio analógico, o que nós fazemos é uma comparação entre duas coisas e usamos uma delas, que a gente julga mais clara, para explicar a outra. Vejamos um exemplo tirado de Aristóteles. Assim como os olhos dos morcegos são ofuscados pela luz do dia, a inteligência de nossa alma é ofuscada pelas coisas mais evidentes. O que o Aristóteles fez aqui? Ele comparou o que a luz do sol faz com os olhos dos morcegos com aquilo que acontece com a nossa inteligência, que às vezes não percebe o óbvio. Só que ele não tirou nenhuma conclusão a partir dos olhos dos morcegos acerca da nossa inteligência. Foi apenas uma comparação. Feita para quê? Para tornar mais claro aquilo que ele estava dizendo. É assim que funciona o raciocínio analógico. Vejamos um outro exemplo muito famoso na história da filosofia, quando o filósofo alemão Kant critica a teoria metafísica de Platão, que julgava haver ideias descoladas do mundo sensível. Vejamos o que diz Kant. A propensão a estender os conhecimentos, imbuída com esta prova do poder da razão, não vê limites para o seu desenvolvimento. A pomba ligeira, agitando o ar com seu livre voo, cuja resistência nota, poderia imaginar que o seu voo seria mais fácil no vácuo. Assim, Platão, abandonando o mundo sensível que encerra a inteligência em limites tão estreitos, lançou-se nas asas das ideias pelo espaço vazio do entendimento puro, sem advertir que com os seus esforços nada adiantava, faltando-lhe o ponto de apoio onde manter-se e segurar-se para aplicar forças na esfera própria da inteligência. Kant então compara, nessa história, o uso da nossa inteligência com o voo de uma pomba. A pomba que está voando poderia pensar que a resistência do ar dificulta o seu voo e que seria bem melhor não haver a resistência do ar. Mas ela está enganada, porque se não houvesse a resistência do ar, ela não conseguiria voar, ela cairia. Da mesma maneira, este é o argumento de Kant, as nossas ideias têm que ter alguma relação com a realidade sensível, com aquilo que os nossos sentidos, auxiliados por mecanismos, por exemplo, também, percebem. Se as nossas ideias não têm nenhuma relação com isso, elas são como a pomba no vácuo, elas caem. Em resumo, é isso que consiste o raciocínio analógico, diferente da indução analógica.
No raciocínio analógico, nós comparamos duas coisas. Consideramos uma delas mais clara que a outra, e essa mais clara é a que nós usamos para explicar aquela que não parece tão clara. Esquematicamente, o raciocínio analógico tem a seguinte estrutura: A está para B, assim como C está para D. No exemplo da pomba, C é a resistência do ar, D é o voo da pomba. A são as percepções sensíveis, B é o nosso entendimento, a nossa inteligência. Então, Kant usa o exemplo da pomba para mostrar que a nossa inteligência depende daquilo que nós percebemos através dos nossos sentidos. O uso do raciocínio analógico é bastante amplo nas diversas áreas, nas ciências, mesmo na matemática, nas religiões, nas artes, na filosofia. Sempre que se comparam duas coisas, procurando esclarecer uma delas em razão da comparação com a outra, que seria mais simples, nós temos um raciocínio analógico. Agora, quando nós comparamos duas coisas e da semelhança delas, com base em uma delas, nós tiramos uma conclusão acerca do que é verdadeiro da outra, então nós temos indução analógica. O terceiro modelo importante de indução é o que se chama de inferência para melhor explicação. Funciona da seguinte maneira: uma inferência para melhor explicação, ela precisa, primeiro, dar conta de todos os dados. Segundo, explicar esses dados melhor do que uma hipótese alternativa. Esse tipo de indução é frequentemente utilizado nas ciências, no dia a dia. As investigações policiais, por exemplo, funcionam dessa maneira. Vejamos um exemplo clássico na sociologia. A explicação proposta pelo filósofo francês Durkheim acerca das taxas de suicídio. Segundo esse pensador, o suicídio não tinha uma relação direta com as personalidades individuais dos suicidas. A explicação deveria estar relacionada antes com o meio social e as características desse meio social em que o suicida vivia. Dessa forma, o que fez o Durkheim? Ele foi eliminando explicações alternativas que havia na época, como, por exemplo, a explicação de um transtorno mental, ou a explicação genética, ou a explicação do clima. Tudo isso em favor de uma outra explicação, uma hipótese melhor, na opinião dele, que é a hipótese do meio social. Assim, diz ele que, se o meio social é pouco integrado e pouco normativo, isto é, as pessoas não partilham dos mesmos sentimentos, não há integração, e elas não seguem normas exigidas pelo grupo social, a probabilidade de suicídio é mais alta. Durkheim chega mesmo a comparar duas formas da religião cristã, o catolicismo e o protestantismo. E o argumento dele era o seguinte: que não importava tanto o que as pessoas acreditavam, e daí a importância desse exemplo, porque os católicos e os protestantes praticamente acreditam na mesma coisa, mas a forma como eles estruturaram seu grupo social. Ora, como a estrutura do catolicismo é mais integrada do que a estrutura do protestantismo, logo, diz o Durkheim, essa é a razão por que as taxas de suicídio são maiores em países protestantes do que em países católicos. Esse tipo de explicação pode ser entendida como
uma inferência para a melhor explicação. De acordo com o indutivismo, este é um modelo indutivo se os critérios utilizados dentro da explicação foram alcançados através de raciocínios indutivos mais típicos, como a indução simples. Agora, a teoria do Durkheim também pode ser explicada de uma outra perspectiva, a dedutivista. Antes da gente entrar no dedutivismo, convém fazer alguns esclarecimentos conceituais. Primeiro, nem todas as generalizações interessam à ciência. Nós temos que distinguir, por um lado, entre generalizações causais ou probabilísticas, que interessam à ciência, e generalizações descritivas, que não interessam à ciência. Por exemplo, se eu digo, todos os alunos matriculados no curso de Ciências Sociais são paulistas, isso é uma generalização descritiva. Ela não me dá uma lei pela qual eu posso fazer previsões acerca desses alunos. Ela simplesmente fala alguma coisa que seria verdadeira sobre todos eles. E é nesse sentido que ela é uma generalização, porque resulta numa proposição geral. Assim, qualquer descrição que eu faça sobre todos os objetos em um determinado lugar, por exemplo, seria uma generalização descritiva, não científica. Outro ponto importante é a distinção entre causa e concomitância. Nem sempre, quando duas coisas estão constantemente juntas, têm elas uma relação entre si de causa e efeito. Podem ser apenas concomitantes. Por exemplo, se alguém descobre que frutas de uma determinada cor, amarela, digamos, ajudam a combater o colesterol, a cor da fruta e o seu valor nutritivo não têm relação de causa e efeito. O que provavelmente é verdadeiro é que a fruta contém uma substância que ao mesmo tempo é causa da cor amarela e ajuda a combater o colesterol. Esse é um exemplo da diferença entre causa e concomitância. A cor e o valor nutritivo são concomitantes. Um e outro não são causa e efeito. Outro esclarecimento importante se refere ao uso do termo observação. Veja que estamos usando preferencialmente observação em lugar de fato, para não confundir com a ideia de que existem realmente fatos neutros, indiscutíveis. Assim, ao falar em observação, isso permite que seja entendido que a observação que nós fizemos já é conduzida por um interesse prévio. Nem por isso ela é arbitrária. Feitos esses esclarecimentos, podemos agora passar para o dedutivismo. No dedutivismo se muda a ênfase. Em lugar de buscar confirmações, o importante é testar as teorias. Para o indutivismo, o que importa é a confirmabilidade. Para o dedutivismo, o que importa é a testabilidade de uma teoria. Como assim? É que para o dedutivismo, o tipo de raciocínio fundamental na ciência seria o raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo poderia entrar aí como auxiliar, mas mesmo isso não tem para os dedutivistas muita importância. De acordo com essa concepção, as ciências funcionariam da seguinte maneira: o cientista lança hipóteses ousadas, as chamadas teorias, e passa a testá-las. Como é que o cientista testa uma teoria? Ele pega a teoria, que tem o aspecto de uma generalização, aplica o raciocínio dedutivo e conclui por alguma coisa que seja observável. E procura, então, testar isso através de contra-exemplos. Se a teoria assim testada resistir,
ela continua sendo considerada uma teoria científica boa. Agora, se os experimentos contradizem a teoria, então a teoria está a caminho de ser descartada. Aqui então há a diferença fundamental. Para o dedutivismo, não importa como se chega na teoria científica. O que importa é como se testa uma teoria científica. No limite, uma teoria poderia ser também, para o dedutivista, uma adivinhação. Agora, se os testes confirmarem que essa adivinhação não é um mero sonho, vale como teoria científica. Nós podemos perceber melhor essa diferença entre indutivismo e dedutivismo relacionando essas duas perspectivas à distinção entre contexto da descoberta e contexto da justificação. O termo contexto da descoberta é usado para fazer referência ao modo como as teorias são elaboradas, aquilo que se chama de heurística. Já o contexto da justificação significa o conjunto de critérios e testes que são aplicados a uma teoria para verificar se ela é uma teoria bem elaborada, se ela é resistente às objeções ou não. Assim, para o indutivismo, o contexto da descoberta e o contexto da justificação são exatamente a mesma coisa. É a maneira pela qual nós chegamos a elaborar teorias científicas que justificam essas teorias. Já para o dedutivismo, contexto da descoberta e contexto da justificação são duas coisas completamente distintas.